Voltamos à programação do Show da Tarde. Hoje a gente vai falar sobre saúde. Estamos com uma médica referência endocrinologista. Seja bem-vinda ao Show da Tarde. Doutora Júlia, tudo bem? Tudo bem, obrigada, Val. Me fala um pouquinho da tua formação, me conta aí como é que você chegou à sua especialidade. Bom, então, eu sou endocrinologista pediátrica. Eu me formei na Universidade Federal de Santa Catarina. Depois realizei minha residência de pediatria no Hospital Infantil de Belo Horizonte e fiz a minha residência em endocrinologia pediátrica na Universidade Federal de Minas Gerais. Uau! Depois eu ainda optei por fazer um fellow em saúde óssea e uma pós-graduação em nutrologia pediátrica também. Que maravilha, gente. Olha só. E eu gostaria de perguntar para você qual a importância aí dos hormônios para o crescimento saudável de uma criança? Porque ela atende criança, gente. Fala aí, doutora. Eu atendo bebês, crianças, adolescentes, né? Então, como formação base, a gente é pediatra, não clínico geral. E, a princípio, os hormônios são termos assim muito genéricos que às vezes os pais chegam nas consultas, mas nós temos várias glândulas, vários hormônios que orquestram aí o crescimento e o desenvolvimento de uma criança e que cumprem um papel muito diferente nessa fase da vida do que do contrário dos adultos que a gente fala, né, na pediatria, no mundo dos adultos e o mundo das crianças. Então, um hormônio essencial, por exemplo, para o próprio crescimento e para outras funções é o hormônio de crescimento, o hormônio tiroidiano, enfim. Isso é uma gama aí de substâncias essenciais para o crescimento da criança. E a gente estava perguntando ali qual o exame, gente, para saber, né, se a criança aí está com tudo certinho. Ela falou do teste do pezinho. É isso, doutora? Conta aí para nós. Um exame bem importante é o teste do pezinho. Na verdade, vários pais chegam ao consultório querendo saber como que estão os hormônios do filho, né? E o indicador mais importante não é um exame laboratorial em si, mas é a avaliação clínica. Então, o crescimento e desenvolvimento da criança falam muito sobre o estado de saúde dela. Claro que dependendo de sintomas puberais, enfim, nós fazemos exames complementares laboratoriais, mas o mais importante é uma anamnese, um exame clínico bem feito. E o primeiro exame da vida de um ser é o teste do pezinho, que ele é coletado em rede nacional. Ele é ampliado em alguns estados e está ocorrendo ampliação em outros, mas as duas principais doenças endócrinas que ele rastreia é o hipotiroidismo congênito e a hiperplasia adrenal congênita, que pouca gente sabe, né? Mas que são doenças tratáveis e que o tratamento precoce, ou seja, com 15 dias de vida, assim, muda completamente a trajetória da criança, né? Evitando muitas vezes óbito ou mesmo a própria falha no neurodesenvolvimento, no crescimento, como no caso do hipotiroidismo congênito. E para as mães que às vezes está observando que a filha às vezes está gente, já na puberdade, ou a criança entrou muito precoce. Tem tratamento também, doutora? Como é que é? Tem tratamento, Fala aí. mas mais do que falar sobre o tratamento, a puberdade ela é uma fase natural da vida e que todos passamos e vão Enfim. passar, né? E ela engloba muitas mudanças, tanto no corpo, mudanças físicas, quanto psicológicas comportamentais. Então, um pai que observa, né, como pai, o filho passando por esse período, tem várias dúvidas e, na maioria dos casos, para tranquilizar, são processos normais. Então, na verdade, a prevalência, a incidência de puberdade precoce, de fato, ela é muito baixa na população geral, uma média de 1%. Mas tem algumas variações normais da puberdade. Às vezes, uma mama que vem um pouco antes da hora, pelos ou cheiro axilar que vem antes da hora, mas que de fato não interferem na progressão normal do adolescente, no crescimento final, não vai ter um impacto psicológico, mas que requerem uma avaliação e principalmente um monitoramento, né? Então, é uma fase que os pais precisam de mais amparo, muitas vezes até para ter informação sobre o processo e identificar também quando ele sai do esperado, né? Que a puberdade precoce nas meninas seria antes dos 8 anos, e nos meninos antes dos 9. E é interessante porque muitas mães, assim, né, elas pensam assim,
que minha filha menstruou, agora ela não vai crescer mais. Tem esse mito ou é verdade? Conta aí, doutora. Eu diria que é um mito, mas que mito? tem uma parcela de verdade. Por quê? Porque o estirão de crescimento na menina, ele ocorre no início da puberdade, tá? Na primeira metade da puberdade. E a puberdade geralmente dura uns 2, 3 anos na menina, em média. Sim. Todo o processo, de mamas até a menstruação, digamos. Mas, quando a menina menstrua, ela ainda entra numa fase de crescimento residual. E esse crescimento varia aí de 3 a 8 centímetros, dependendo da genética. Às vezes, algumas meninas que menstruam um pouco antes da média, 10, 11 anos, podem tender a ter um crescimento pós-menarca, pós-menstruação, melhor do que aquelas que menstruam, às vezes, aos 13, 14. Então, isso é muito individual, depende da maturação óssea, padrão de crescimento e genética familiar. Olha só. E um dos temas também que as mães aqui perguntam sobre obesidade. A obesidade também interfere aí nos hormônios? Conta aí, doutora. Esse tema está bem alta, né? Tá bem alta, porque está uma loucura, né, gente? Mas interfere sim, de diversas formas. Uma delas eu poderia citar no próprio processo puberal. Tá. Porque algo que tem se observado, tem se estudado, é uma antecipação da idade puberal. E um dos fatores disso é o excesso de peso, justamente pelos hormônios que o próprio tecido adiposo libera e sinaliza para o corpo para antecipar um pouco esse processo. Algo também que está sendo muito estudado são disruptores endócrinos, que são aquelas substâncias que poderiam interferir de alguma forma nos hormônios, tanto puberdade, fertilidade, enfim. Mas essa é uma área ainda muito incipiente, com poucas evidências. Mas, de forma geral, tanto o sedentarismo, obesidade, má alimentação, todas são situações que podem influenciar na antecipação puberal, além de todos os outros problemas metabólicos que vêm junto, né? Diabetes, colesterol elevado, também problemas articulares, de autoestima, enfim, vários. Né? E é interessante, né, falando exercício, alimentação, cada pessoa tem um metabolismo e cada pessoa tem uma forma. Então, a criança também, né, teria que fazer uma avaliação para saber como é que a criança está. E tem algum outro exame que fala sobre essa quantidade correta dos hormônios? Se está no padrão, além do teste? Na verdade, os exames laboratoriais, eles são realizados conforme a clínica. Sim. Então, se uma criança não vai bem, naturalmente a gente vai investigar a função tiroidiana, em alguns casos dosar o hormônio de crescimento ou fazer testes dinâmicos, que são testes mais específicos, mas essa não é a primeira abordagem. A gente avalia caso a caso e individualiza se é necessário exame de imagem, exame de laboratório, né? O que mais importa, novamente, é um bom exame clínico e uma boa anamnese. Legal. Me fala aí as redes sociais, como é que a gente pode estar encontrando a doutora e como faz para marcar essa avaliação? Conta aí. Bom, eu hoje atendo em 2 clínicas, na Tio Cecim e na Clínica Pupilo, no centro, e também no Ambulatório Unimed. E nas redes sociais vocês podem me achar no Instagram, juliamaia.endopediatria, em que eu tento realizar também um trabalho de educação das famílias e também alguns aspectos nutrológicos que vão muito ao encontro dessas questões metabólicas que eu falei anteriormente. E alguma dica importante aí para deixar aqui para nossos telespectadores? A dica importante é, depois dos 2 anos, que a criança parece que já pegou o caminho dela e os pais acham que, né, agora não precisa mais de pediatra, consultem pelo menos uma vez ao ano o pediatra, para que ele possa avaliar, ter esse acompanhamento do crescimento, do desenvolvimento, explicação preventiva, porque o mais importante da pediatria é isso, e não a agudização, para que possam ser detectadas coisas precocemente, ou mesmo evitar que alguma coisa ocorra, que é a base da pediatria, que é a prevenção. Né? Agradecemos muito a tua participação, doutora Júlia. Incrível. Nosso papo hoje foi incrível, gente. Muito obrigada, pela oportunidade. Realmente, doutora Júlia é um show, né? Grata. Muito obrigada. Voltamos logo em seguida com outra entrevista. O papo tá bom. Aguardem aí.